Olá, meu nome é Mário Machado, tenho 29 anos e sou auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Atualmente eu trabalho na alfândega do Aeroporto Internacional de Brasília, sou casado com a Marina e tenho uma filhinha com ela de 4 meses, a Luísa. Sou natural do Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa. Eu venho de uma família de classe média, eu sou filho do Adilson, que é técnico em metrologia, e da Gilcileia, que é dona de casa. Tenho uma irmã também, a Mariane, que me deu um sobrinho maravilhoso, Gabriel, de 3 aninhos. E lá em casa, a gente não vem de um berço de ouro, tudo foi sempre muito suado, muito conquistado. O ensinamento que meus pais sempre deixou muito claro, assim, tanto para mim quanto para minha irmã, era que se a gente queria vencer na vida, se a gente queria progredir, se a gente queria conquistar os nossos sonhos, tornar aquilo que a gente deseja realidade, ia ser necessário muito empenho, muito suor e sempre muito estudo, né? Desde pequeno eu estudei em colégio de freiras e aí quando eu cheguei no ensino médio eu tomei a decisão de seguir a carreira militar. Eu fui para o Colégio Naval, segui a carreira de oficial da Marinha do Brasil, fiquei lá por 3 anos e depois eu fui para a Escola Naval no ano de 2005. Só que quando eu cheguei na Escola Naval eu já estava um pouco mais amadurecido com aquela questão da carreira militar e eu percebi que aquilo não ia ser para mim, que não era a carreira que eu desejava no longo prazo. E aí eu tomei uma decisão muito séria, eu fui conversar com os meus pais que eu queria abandonar aquela carreira. No início foi um baque muito forte, houve uma certa surpresa, até um pouco de desapontamento assim, inicial, né, por tentar entender aquilo que estava passando comigo. Eu disse que eu queria fazer faculdade de Direito e prestar concurso público. E aí meu pai chegou para mim e ele falou: Mário, se é isso que realmente é o desejo que está dentro do seu coração, tudo bem, a gente vai te apoiar, mas saiba que, como eu sempre te disse, nada vai cair do céu, você vai ter que se empenhar muito, você vai ter que conquistar, e aqui de casa você pode esperar muito apoio, mas também muita cobrança, no sentido de que você está tomando uma decisão e você quer ir atrás daquilo que você considera que é o melhor para a sua vida, mas a nós vai caber não só te apoiar, mas também te cobrar. E foi exatamente assim que eles fizeram, né? Sempre com muito apoio e uma boa dose de cobrança também, nada muito excessivo, mas aquela dose de quem quer ver um membro da família vencer, né? E lá no ano de 2007 eu tive a felicidade de ser aprovado no concurso de técnico judiciário do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, onde eu trabalhei por quase 3 anos. E enquanto eu estava trabalhando como técnico judiciário no TRE lá do Rio de Janeiro, eu coloquei um outro objetivo na minha vida. Eu coloquei o objetivo de que eu queria me tornar um auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. E aí, quando a gente tem um novo objetivo, a gente tem que traçar um novo planejamento, a gente tem que estabelecer novas metas. E nesse momento eu sentia assim que parecia que era um desafio muito maior do que aquilo que eu sentia que eu tinha capacidade de conquistar. Porque eu via que eram muitas matérias, eu precisava de uma nova sistemática de estudo, porque era um concurso com um nível de profundidade muito maior, com um volume a ser estudado, muito mais abrangente, muito mais extenso. E aí eu fui para a internet, fui procurar boas técnicas de estudo, fui procurar materiais, livros, cursinhos. E mesmo quando depois que eu encontrei as técnicas que me agradavam, quando eu encontrei materiais de qualidade, eu ainda sentia que faltava mais alguma coisa e dessa vez era alguma coisa dentro de mim para que eu conseguisse atingir aquele objetivo que era ser aprovado no concurso de auditor fiscal. E eu sentia que realmente eu não estava com a dose necessária de concentração e de foco para poder conseguir atingir aquele objetivo que eu tinha estabelecido. E aí eu percebi que para eu conseguir melhorar o meu foco, não era questão de eu ter um objetivo definido, porque isso eu já tinha, que era me tornar auditor fiscal, mas era verdadeiramente eu abdicar de outras coisas que eu também desejava para minha vida, seja em aspecto pessoal, seja em aspecto familiar, profissional, que não poderiam fazer parte da minha pauta de prioridades naquele momento.
Então, para que eu realmente conseguisse ter foco, não era só escolher me tornar auditor fiscal, mas eu tinha que escolher também abrir mão temporariamente de tudo aquilo que me fazia bem, de tudo aquilo que eu gostava, de convívio com os amigos, convívio com a família. E eu tive a consciência de que realmente aquilo ali tinha que ficar um pouco em segundo plano nessa etapa da minha vida, se eu realmente quisesse lograr êxito nessa missão de passar no concurso de auditor fiscal. E aí, depois que eu consegui verdadeiramente me encontrar no trilho do foco, da concentração, aliado a todos esses bons materiais que eu tinha conseguido, a boas técnicas de estudo, que no caso são fazer revisões de forma periódica, a gente chegar a trabalhar sempre com muitos exercícios, os ciclos de estudo alternando entre aquelas matérias, geralmente entre matérias de direito e matérias de exatas, era uma coisa que eu fazia bastante e que é importante para o nosso aprendizado, porque a gente acaba trabalhando regiões diferentes do cérebro. O meu rendimento nos estudos ele começou a ganhar um outro nível, ele partiu para um outro patamar. E nisso a gente já estava entrando ali no início de 2009, que foi o ano que acabou, mais ou menos abril, saindo a autorização para o concurso de auditor fiscal. Eu já tinha algumas férias separadas no meu trabalho que estavam direcionadas para esse objetivo, que era quando saísse o edital. E aí, finalmente, lá em setembro de 2009, saiu o edital e aquela prova virou o único objetivo que eu tinha na minha vida. Do momento que eu acordava ao momento que eu ia dormir, eu só pensava no dia da minha prova em fazer uma excelente preparação de reta final, porque eu já tinha construído uma boa base, um bom alicerce, eu tinha a convicção de que a minha preparação estava caminhando no rumo certo e que agora eu precisava desse ajuste final. Porque algumas matérias saíram, muitas matérias novas chegaram, veio o grande desafio e a grande novidade das provas discursivas, que num primeiro momento até me deixou um pouco assim assustado, mas eu internalizei aquelas mudanças e eu coloquei na minha mente que mudou para mim, mudou para todo mundo que está interessado em passar no concurso. Então, a gente está em pé de igualdade e vai prevalecer aquele que tiver o melhor planejamento de estudo, quem tiver mais afinco, quem tiver mais dedicação. Fiz a prova objetiva em dezembro de 2009 e depois em janeiro de 2010 fiz a minha prova discursiva. E ali em meados de fevereiro finalmente saiu o resultado final do concurso e eu tive a felicidade de receber a notícia de que eu estava entre os aprovados no concurso de auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. E aí finalmente eu vi o meu nome ali no edital dos aprovados, era um sonho se tornando realidade. Foi um dia realmente assim, muito importante na minha vida, um sentimento que não dá para explicar, é um sentimento muito indescritível, uma sensação de dever cumprido, uma enorme satisfação. Corri gritando pela casa, fui chamar meu pai, chamar minha mãe para dizer que eu passei. E a gente via, provavelmente estava nos meus também, mas eu vi o brilho nos olhos deles, assim, de nossa, o meu filho conquistou aquilo que ele estava tanto buscando, né, que ele tanto lutou, porque na maioria dos casos, pelo menos no meu caso, a minha família viu muito de perto assim, o quanto que eu suei, o quanto que eu me dediquei e me empenhei para aquele projeto. E aí eles estarem participando junto comigo nesse momento que chegou o dia da vitória e o esforço foi recompensado, é realmente assim, uma sensação que não tem preço, né? E aí depois, quando deu abril, eu fui fazer o meu curso de formação, que era uma etapa necessária antes da nomeação para realmente depois começar efetivamente a trabalhar como auditor fiscal. Fiz o meu curso de formação ali de 1 mês e meio, mais ou menos, foi no Rio de Janeiro, tive a oportunidade de fazer grandes amigos que eu tenho até hoje, em virtude dessa convivência no curso de formação. E aí eu fui viajar para Foz do Iguaçu, no Paraná, que era onde a minha carreira como auditor fiscal ia começar. E a minha nomeação ela saiu no Diário Oficial no dia 1º de julho de 2010. E realmente ver aquele Diário Oficial ali com o meu nome, com o ato de nomeação, me designando como auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, foi uma sensação impagável, que você sente assim, você percebe concretamente aquele sentimento de olhar para trás, ver todo um caminho percorrido e ter a consciência de que valeu a pena cada esforço, valeu a pena cada renúncia, valeu a pena cada gotinha de dedicação que a gente coloca em função desse projeto. E aí depois de ver o meu nome no Diário Oficial da União,
e de fato começar a trabalhar como auditor fiscal, e vem toda aquela responsabilidade, né, que a gente tem que exercer, com a qual a gente tem que exercer as nossas atividades, é chegado o momento também de a gente colher os frutos da nossa vitória, né, começar a tornar realidade todos os sonhos que faziam parte daquelas noites que foram dedicadas a estudo em vez de descanso, daqueles finais de semana que não foram para a praia, não foram com os amigos e foram com os livros e com as apostilas. E no meu caso, assim, eu tinha um sonho de querer comprar um carro zero para mim, e foi a primeira coisa que eu fiz no primeiro dia de nomeado, quando eu tive a certeza de que nada mais ia poder me impedir de me tornar um auditor fiscal. Eu corri na concessionária e comprei o carro que eu estava imaginando durante todo o meu tempo de preparação. Tive a oportunidade de fazer viagens que eu tinha vontade de fazer, e não só esses sonhos que eu já tinha, mas o fato de eu ter ingressado para a Receita Federal ainda me trouxe benefícios ainda maiores, porque foi em função das minhas atividades na Receita Federal que eu conheci hoje a minha esposa, Marina, que é quem me deu a nossa filha, a Luísa, que é a maior felicidade hoje aqui na nossa casa, com certeza. E eu não tenho dúvidas de que nada disso teria acontecido na minha vida da forma que ela acontece hoje, se não fosse esse projeto de vida que eu coloquei para mim mesmo, que era me tornar um auditor fiscal da Receita Federal. E além de todas essas coisas boas e sonhos realizados que a aprovação do cargo de auditor fiscal me proporcionou, uma coisa que eu trago também muito forte para mim é a realização de um objetivo pessoal que eu coloquei na minha própria vida. E esse sentimento de realização, ele tá aqui dentro de mim, e eu vejo que ninguém nunca vai poder tirar isso, né? Isso é uma sensação única, é uma satisfação que você pode ter. Eu não sei se você já passou num concurso público ou se você vai tentar um concurso público agora pela primeira vez, mas o que eu queria dizer é que você tem plenas condições, basta você ter muita determinação, muito foco, fé, perseverança, fazer realmente um planejamento, e você ter a capacidade de abrir mão temporariamente de determinadas coisas, porque é um objetivo difícil? É um objetivo difícil, mas só que se você realmente colocar o seu coração, colocar todo o seu empenho em prol desse objetivo, eu não tenho dúvida de que o seu caminho ele vai culminar na vitória. E hoje eu estou aqui em Brasília, no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek. O meu destino? O mundo dos concursos, com parada obrigatória na carreira de auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Mário, antes de começar de fato a nossa entrevista, gostaria de agradecer a sua presença aqui na sede do Estratégia Concursos para dividir um pouco, né, sobre a sua carreira, sobre a carreira de auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Para a gente começar a nossa entrevista, eu queria que você falasse para a gente o que é e qual a importância da Receita Federal. Bom, Thaís, antes de mais nada, eu queria agradecer a você pelo convite de estar participando aqui dessa entrevista no CONCAP. Agradecer a todos vocês que estão assistindo e estão participando aqui também. Tenho certeza que vai agregar muito aí para quem tem dúvidas e curiosidades a respeito da Receita Federal. E sobre a sua pergunta, é curioso que sempre quando a gente fala de Receita Federal, dois tópicos são aqueles que aparecem logo de cara na mente das pessoas, né? Um é a declaração do imposto de renda, que todo ano a gente tem que fazer, e vem aquela hora do acerto de contas com o leão, né? E quando a gente viaja para o exterior, que tem toda aquela fiscalização na alfândega, da bagagem, né? São dois momentos que é muito forte, assim, a presença e a percepção do trabalho da Receita Federal por parte da sociedade. Mas, na verdade, a Receita Federal ela tem um escopo muito mais amplo do que isso, né? Ela é um órgão que faz parte da estrutura do Ministério da Fazenda, e as duas grandes atividades que a Receita participa é a administração tributária da União e a administração aduaneira, né? Isso falando de uma forma assim bem ampla, porque dentro desses segmentos a gente vai encontrar ali a questão da gestão do crédito tributário, a gente vai encontrar a execução da fiscalização, a gente vai encontrar assuntos relacionados à gestão corporativa dentro da instituição, né, qual seja a tecnologia da informação, programação e logística, gestão de pessoas. Então, assim, verdadeiramente esse chega a ser um lugar comum, né, entre os concurseiros, sempre falar a Receita Federal é um mundo, e de fato realmente ela é um mundo porque tem uma gama de atividades assim muito grande, e em suma é mais ou menos isso, mas a gente vai ter aí muita oportunidade para conversar e falar bastante sobre as atividades. Como você mesmo disse, né, a gente ouve muito falar em entrevistas com aprovados e tudo, entre os concurseiros
concurseiros, acredito que isso é muito comum também, ouvir essa expressão, né, que a Receita Federal é um mundo. Então, dentro desse mundo aí, qual que é a sua área de trabalho? Qual que é a função que você desempenha? Bom, atualmente eu estou lotado na alfândega do Aeroporto Internacional aqui de Brasília, né? Eu trabalho com as atividades relacionadas aos procedimentos especiais de controle aduaneiro, né, que são regulados por uma instrução normativa e buscam verificar indícios de fraude ou então ocorrência de infrações que possam ser punidas com a penalidade de perdimento, isso no âmbito do comércio exterior. Já exerci outras funções nas aduanas, aqui também em Brasília nas unidades centrais, mas atualmente a minha lotação é no Aeroporto Internacional de Brasília, aqui na alfândega. Mário, quando se fala em auditor fiscal, logo vem a palavra fiscalização na nossa cabeça, né? E fiscalização lembra um trabalho a loco, de você estar ali podendo fiscalizar, tá à frente mesmo, tá no dia a dia, um trabalho externo, né? Vendo o que está acontecendo. De fato, a rotina de um auditor é um trabalho externo. Eu queria que você aproveitasse também e falasse da sua rotina em particular, como que é aqui em Brasília. Essa pergunta é muito interessante, Thaís, porque hoje, para o auditor fiscal em exercício na Receita Federal, existem múltiplas realidades assim relacionadas à rotina de trabalho, né? Eu vou dar como exemplo a minha. Hoje eu trabalho naquela jornada de 40 horas semanais, saio de casa ali por volta das 9 da manhã, fico até as 6, tenho um intervalo para almoço, né? Fico mais ou menos uns 20 minutos ali em trânsito, em deslocamento até o aeroporto, que é a distância da minha casa. Isso para quem faz uma rotina assim de expediente, né? Mas a gente tem outras oportunidades de trabalho também dentro da Receita, que o auditor que pode estar trabalhando em regime de plantão, se ele trabalha numa fronteira com atividade de vigilância e repressão, ou então se ele trabalha no aeroporto, numa fiscalização de bagagem. Tem outras oportunidades também, que é a oportunidade do teletrabalho, em que o auditor ele passa a ser controlado por metas e produtividade, e aí você não tem uma obrigatoriedade de ter o seu ponto controlado, de você comparecer diariamente na repartição. Trata-se de uma experiência piloto que a gente tem hoje na Receita Federal, no âmbito das atividades de julgamento de recursos administrativos. E aí o auditor ele ganha todo o suporte, o equipamento para poder trabalhar, e ele passa a trabalhar de casa com a contrapartida de ele ter que cumprir as metas estabelecidas pela chefia, pela supervisão e pela administração. Cara, você já comentou um pouquinho aí, né, sobre a jornada de trabalho, mas eu queria saber, né, na teoria e na prática, que a gente sabe que às vezes tem uma diferençazinha, né, de como funciona a jornada de trabalho, tanto para quem aí trabalha, talvez em horário comercial, as repartições que trabalham, outras que a gente sabe que trabalham em regime de plantão. Então, como que é a jornada de trabalho para quem deseja se tornar um auditor fiscal e qual que é a remuneração inicial do cargo? Hoje a gente tem uma remuneração inicial, né, Thaís, ali na casa dos R$16 mil brutos. Trata-se de um excelente salário, considerando a realidade que a gente tem hoje no país e em comparação com outros cargos do Executivo Federal, por exemplo, né? E relativo à jornada de trabalho é isso, né? Você tem que cumprir ali aquelas 40 horas, mas você chega um pouco atrasado, você tem um compromisso, você faz uma compensação de horário com a sua chefia, não tem nenhum tipo de problema, inclusive existem normativos que estão regulando esse tipo de situação. Então, se você tem um empecilho, eu estava com um médico no final da tarde, a precisava sair um pouco mais cedo, não tem problema, você notifica a sua chefia e aí depois você compensa aquele horário anteriormente ou a posteriori, né? Então, você tem ali, isso para quem trabalha as 40 horas. Para quem está no teletrabalho, não existe esse rigor no cumprimento de carga horária, mas em contrapartida você tem que se comprometer com as metas, com o atingimento das metas. Hoje, no âmbito da Receita Federal, a gente tem esse projeto piloto nas atividades de julgamento de recursos administrativos. Mas a ideia da administração é expandir isso para outras atividades, de modo que isso se torne uma política mais sólida dentro do órgão, porque no mundo contemporâneo a gente sabe quanto tempo a gente perde para se deslocar, as dificuldades muitas vezes que se você mora muito longe do trabalho, né? Então a administração muito atenta a isso e a toda essa facilidade que as inovações tecnológicas elas vão trazendo, ela afirma esse, não chega a ser um acordo, né, mas é um compromisso mútuo, né? O auditor ele ganha muito nessa questão da flexibilidade, mas em contrapartida ele tem que se comprometer com as metas da instituição. Maria, é uma expectativa de crescimento do trabalho em si a ser realizado, como por exemplo a ocupação de cargos de chefia ou cargos de confiança. Como que funciona? Se existe de fato, né, a ocupação desses cargos, é por mérito, é porque quem deseja, quem tem perfil? Como que funciona essa questão do crescimento, né, do trabalho a ser exercido e a questão também do crescimento da remuneração, né, as famosas aí progressões?
Entendi. Nesse aspecto, Thaís, a Receita Federal ela é uma instituição de excelência e de referência no Serviço Público Federal. Existem inúmeras ações de incentivo à capacitação dos auditores e dos demais servidores da casa. Então, a gente tem o Programa de Educação Corporativa, o ProEduc, que hoje está com periodicidade, se não me falha a memória, bianual, que inúmeras ações de capacitação, não só na parte de competências gerais, como o uso de softwares que dão subsídio à atuação do auditor, cursos de línguas para quem tem mais um trabalho com contato em aduana, documentos estrangeiros ou mesmo interação com viajantes, cursos de capacitação para uso dos sistemas que são desenvolvidos pela casa, cursos relacionados a competências gerenciais. A Receita tem também um programa chamado DGR, de Desenvolvimento Gerencial, firma parcerias com instituições de excelência como a Fundação Getúlio Vargas, a Fundação Dom Bosco, e visa exatamente capacitar os atuais gestores para atuar com as partes de negociação, de conflitos, de liderança, e também os gestores em potenciais, que podem ser aqueles novos auditores que estão ingressando agora na casa e têm essa aspiração, têm esse desejo de dar essa contribuição a mais, no sentido de você galgar cargos e você está tendo esse arcabouço teórico para subsidiar a sua atuação e para você realmente estar podendo contribuir cada vez mais com o seu potencial junto às atividades da Receita Federal. Mário, para quem está nos assistindo aí, tem interesse de se tornar um auditor fiscal, está vendo você, está tendo você como exemplo, querendo se espelhar, qual que é a formação necessária para quem almeja esse cargo? Hoje a gente tem uma característica muito interessante, Thaís, que a única exigência que tem na lei é que o auditor fiscal ele tem que ter um curso superior em nível de graduação em qualquer área. Então isso traz uma polivalência muito grande para o corpo funcional de auditores, porque a gente tem profissionais que são oriundos da área de humanas, da área de exatas, engenharia, tecnologia, direito, muitas vezes até de carreiras até um pouco mais incomuns, falando em auditoria fiscal, né, como por exemplo arquitetura, fisioterapia, odontologia. E aí num primeiro momento pode parecer que isso não traz um fator agregador ali para as atividades da Receita, mas pelo contrário, você vai trazer uma outra perspectiva, uma outra visão, você vai pensar ali de uma pessoa que veio de uma realidade completamente diferente. Então essas experiências elas são muito enriquecedoras, porque por exemplo, se tem um auditor que está responsável pelo supervisionamento de uma comissão de licitação, que vai fazer uma reforma, alguma coisa assim. Se tem um auditor que já é formado nessa área de engenharia civil e ele deseja trabalhar nessa área, por um acaso ele esteja exercendo suas atribuições lá, essa experiência prévia dele vai ser de um valor inestimável para você estar prestando um serviço público de melhor qualidade, para você estar empregando os recursos públicos de uma maneira mais eficaz, mais efetiva, mais eficiente. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, qualquer nível superior hoje que você esteja concluído em nível de graduação, desde que ele seja uma instituição reconhecida e o curso também reconhecido pelo MEC, você tem a oportunidade de disputar uma das vagas para auditor fiscal. Mário, pelo fato de não ter esse filtro, né, muitos concursos exigem formação numa área específica. Então, a chance da pessoa passar no concurso para exercer a profissão ao qual se formou é muito grande, né? Então, nesse caso que não há esse filtro inicial, você acha que a pessoa precisa ter um perfil para se dar bem, para gostar do trabalho que vai ser realizado? Ou você acha que qualquer pessoa estando dentro da Receita, passando nesse concurso, vai conseguir se adaptar e vai de fato gostar do que faz? Olha, Thaís, sem dúvida, quando a gente fala em concurso público, em carreira pública e especificamente aqui no caso Receita Federal, a gente com certeza existe o Instituto do Concurso Público que confere ampla isonomia a todos aqueles que desejam ingressar nos quadros da casa, mas a gente está falando também de pessoas que têm que ter aquele compromisso com o sentimento do valor que realmente o servidor público tem. Como o próprio termo já sugere, né? Servidor público, então servir ao público. Então, óbvio, todo mundo que passa no concurso e entra para a Receita tem que estar realmente imbuído com aquele espírito de prestar um serviço de excelência, de cumprir a sua missão junto à sociedade, de exercer as suas atribuições dentro dos estritos parâmetros da legalidade, com respeito ao cidadão, levando em conta todos os aspectos da justiça fiscal,
tanto no que tange ao subsídio à formulação da política tributária, que cabe ao Ministério da Fazenda, mas que é amplamente assessorada pelo Corpo de Auditores Fiscais na Receita Federal. Então, quem quer vir para o serviço público, certamente vai ter uma oportunidade de encontrar uma carreira gratificante, uma carreira que dá uma estabilidade, que tem uma ótima remuneração para os patamares atuais da situação econômica que o nosso país se encontra, mas que não pode deixar de levar em conta que existe uma missão muito grande em ser servidor público, que é essa missão de você realmente ter a concreta percepção de que aquele seu trabalho ele vai impactar diretamente na construção de um país melhor e, no caso da Receita Federal, junto à missão que a Receita tem, né? Mari, sem dúvida nenhuma, né, um dos grandes medos e receios do concurseiro é a lotação inicial do cargo, né? Para onde ele vai? Eu não vou falar em lugares bons ou ruins, porque para muitos ir para uma fronteira é um sonho, fazer um trabalho mais policial, digamos assim. Outros querem ir para a capital por causa de estrutura, de família. Então, como que funciona aí para tranquilizar as pessoas que estão nos assistindo sobre a lotação inicial? É no ato da inscrição? É depois no critério de classificação? É a pessoa passando, indo para um lugar onde não se adaptou? Como que funciona a questão da remoção? Então, Thaís, essa é uma questão que sempre começa a preocupar mais o concurseiro depois que ele finaliza, né, o edital do certame e que você tem a felicidade de ver o seu nome lá entre os aprovados, né? E como que objetivamente essa questão é operacionalizada dentro da Receita? A administração da Receita Federal, ela vai alocar as vagas de acordo com as necessidades da casa, né? Naqueles lugares que tem mais carência. O que geralmente acontece é que são fronteiras mais ao norte, fronteiras mais ao sul e localidades onde a demanda de trabalho é muito elevada, como por exemplo Brasília, em função da existência das coordenações aqui, né, que estão gerindo o Brasil inteiro, e São Paulo, que é a maior arrecadação tributária do país. Mas na hora que a administração ela confere essa opção ao candidato aprovado para ele escolher, é em função da sua classificação no concurso, né? E conjugando isso com o número de vagas. Então vamos supor que uma determinada cidade é Manaus, ela tenha 5 vagas. O primeiro colocado inicialmente ele vai escolher, se ele optar por Manaus vão restar apenas 4 vagas. E assim sucessivamente, né? Mas só que a questão é o seguinte, para você que de repente inicialmente for para uma localidade de fronteira, não há muito o que se preocupar na minha visão. E isso é uma opinião de alguém que já viveu 1 ano nas fronteiras, que foi o meu caso. Eu comecei a minha carreira em Foz do Iguaçu, no Paraná. Porque essa é uma situação transitória. A Receita Federal ela vem com essa política de concursos periódicos. A cada 2, 3 anos a gente está tendo a publicação de um edital para admitir novos auditores. Então, antes desse edital ele chegar a oferecer vagas para os novos auditores que vão estar ingressando aqui na casa, vai ser dada a oportunidade para quem vai estar já nas fronteiras de conseguir localidades melhores. Então, trata-se de uma situação transitória que não deve pesar muito na hora do candidato estudar, porque o mais importante é passar e depois é muito mais fácil a gente administrar esses problemas depois que já está aprovado. Pois é, como eu disse, é muito relativo essa questão de lugar bom ou ruim, né? Muitos, às vezes, o que pode considerar um lugar ruim, às vezes lá é o lugar que vai estar mais perto da família, outros querem, de fato, como eu disse, né? O trabalho é muito extenso a ser exercido dentro da Receita, quer fazer um trabalho mais policial, então de fato precisa ir para uma fronteira. Então o segredo é estudar bastante, garantir a sua classificação, que depois, estando lá dentro, o que vier é o de menos, né? É isso aí, com certeza. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre um outro receio, né, que algumas das pessoas que estão nos assistindo têm. No outro Concap eu recebi várias dúvidas sobre isso. É sendo lotado num lugar onde não tem muita estrutura, né? Como se virar nesses casos? E outros também perguntando a respeito de ameaças, se há essa questão de propina, como que funciona, se é um cargo perigoso, né, para quem está aí fazendo fiscalização nas fronteiras, principalmente. As pessoas precisam de fato ter essa preocupação? Olha, Thaís, com relação à estrutura, é óbvio, né? Existem lugares que têm uma estrutura mais robusta, outros lugares que não têm uma estrutura não tão robusta, só que, falando particularmente das fronteiras, que é a localidade que realmente deve levantar a maior quantidade de dúvidas nesse sentido que você vem recebendo, nas fronteiras o trabalho da Receita Federal, quando ele é mais de campo, quando ele é mais exposto, na esmagadora maioria dos casos, ele é operacionalizado em colaboração com a Polícia Federal. Então, existe um suporte muito grande no sentido de conferir o treinamento adequado para aqueles que desejam o porte de arma de fogo institucional. Existe um processo de capacitação muito rigoroso que é conduzido por parte da Receita Federal antes de conferir esse porte institucional de arma de fogo aos auditores. Esses trabalhos de vigilância e repressão,
de combate ao descaminho. Na grande maioria dos casos, quando as ações prévias de planejamento dessas operações, elas verificam que existe um risco à integridade física dos auditores e dos demais servidores que venham a participar, muitas vezes o apoio da Polícia Federal ele é solicitado para que seja uma operação conjunta, né, em regime de parceria, e é prontamente atendido, porque as duas instituições elas têm um relacionamento muito bom e isso acaba conferindo uma segurança muito grande para o auditor que vai trabalhar. Sobre essa questão de casos de corrupção, que infelizmente é um tema tão pautado hoje que a gente vê na mídia, lamentavelmente a corrupção assim, ela não é uma particularidade do serviço público brasileiro ou da Receita Federal ou mesmo do Brasil, né? Isso é uma questão, na minha opinião, de fraqueza humana. Então, o que acontece, a melhor maneira da gente passar ao largo desses desvios de condutas é a gente balizar as nossas atuações pelo estrito cumprimento da lei, daquilo que está disposto na Constituição Federal, no Código Tributário Nacional e na legislação aplicável ao exercício das atividades do auditor fiscal, porque tudo que alguém que está propenso a praticar desvio de conduta deseja é estar longe das pessoas que zelam pelo estrito cumprimento das normas. Então, o recado que eu tenho a você que está preocupado com essa questão, eu diria que você pode minimizar em grande medida esse tipo de preocupação que você tem, porque a partir do momento que você ingressa para a Receita Federal focado e determinado a cumprir tudo aquilo que está na legislação, você tem a certeza que as pessoas mal intencionadas, Thaís, elas vão querer pegar distância de você. Então, a melhor maneira de se proteger desse tipo de mazela, que infelizmente assola não só uma pequena parte da Receita Federal, isso eu tenho a satisfação de dizer, mas o nosso serviço público como um todo, é exercer as nossas atividades dentro dos estritos limites da lei, porque esse tipo de gente não gosta de ficar perto de quem aprecia o cumprimento da lei. Obviamente, Mário, antes de você ser concursado, você também foi concurseiro. A visão que você tinha, seja da Receita Federal como um todo, ou do cargo de auditor fiscal da Receita Federal, mudou depois que você começou, né, a ter a rotina, a realizar o trabalho a ser exercido? E baseada aí até na sua experiência, o que você acha que são as principais dúvidas, curiosidades e às vezes até equívocos de quem não conhece essa profissão? Então, Thaís, antes de eu assumir o cargo de auditor fiscal da Receita Federal, eu acreditava que eu estava prestes a tomar posse em um cargo que tinha grandes responsabilidades, né, junto ao serviço público. E hoje, depois de 5 anos em efetivo exercício nesse cargo, eu tenho a plena convicção de que eu estava muito enganado, porque as responsabilidades elas são muito maiores do que eu imaginava, né? Quando a gente está trabalhando com essas questões de arrecadação federal, que você é responsável pelo lançamento dos tributos, e são esses os tributos que vão custear o funcionamento da máquina pública, vão estar custeando a execução das políticas públicas, tanto na parte de educação, tanto na parte de saúde pública, do custeio da máquina pública como um todo, de modo a proporcionar serviços de melhor qualidade para a sociedade, aí que a gente realmente percebe assim, o quão nobre e o quão desafiadora é essa função de ser auditor fiscal da Receita Federal. Mas felizmente a casa ela conta assim, com um corpo funcional altamente capacitado, de pessoas que estão muito direcionadas e muito focadas em realmente dar o seu melhor ali no dia a dia e realmente converter todo esse trabalho para o qual elas são remuneradas, converter em efetivos benefícios para a sociedade, em uma instituição que seja mais ágil, em uma instituição que seja mais eficiente, que ela possa atender em níveis de excelência aqueles contribuintes e cidadãos que vêm até ela buscando prestação de serviços públicos. Cara, a gente sabe que a vida de concurseiro não é fácil, né? Então, se você tivesse que deixar uma frase, uma palavra de incentivo para quem está nos assistindo e almeja aí um dia usar um broche como esse, queria que você falasse para eles, deixasse aí uma palavra, uma frase de incentivo. Bom, Thaís, a mensagem que eu tenho para passar para toda essa audiência do CONCAP, e especialmente a você que hoje está estudando para o cargo de auditor fiscal da Receita Federal, é que assim, quando você coloca um objetivo na sua vida, e eu trago muito isso para mim, o céu tem que ser o seu limite quando você pensa no seu desejo de vitória.
nada pode estar ali buscando te frear, te limitar. O céu tem que ser o seu limite. Então, como o céu ele não acaba, então nada pode te frear em função desse seu desejo de vitória. E essa é muita mensagem também que eu passo para os meus alunos no coaching do Estratégia, porque a gente não está preocupado só com essa parte das técnicas de estudo, a gente aconselha bastante assim nessa parte motivacional, né? Então tem que estar sempre balizado pelo céu. O céu tem que ser o limite daquele que quer vencer, daquele que quer ser aprovado num concurso público que tem a complexidade do cargo de auditor fiscal da Receita Federal. Mário, muito obrigado pela sua entrevista, por conceder um pouco do seu tempo para poder falar sobre a sua carreira. Para você que está nos assistindo, espero que esse vídeo tenha ajudado a conhecer um pouco melhor o cargo de auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. E você já sabe, se quiser ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos concursos e não perder nada da nossa programação, acesse nosso site www.estrategiaconcursos.com.br. A gente se vê numa próxima. E lembrando que o céu é o limite.